Boa tarde, doutor Alceu. Boa tarde, Verinha. Boa tarde, ouvintes também da Rádio Cultura. Doutor Alceu, nós marcamos essa entrevista semana passada, né? Deixamos agendada aqui. Da semana passada para cá, quantas coisas aconteceram? Marquinho bravo aqui, né? Tá certo. Ó, ele falou no programa que ia lá tomar um café com o senhor. Ele foi? Foi lá Foi. comigo, nós conversamos. Vocês resolveram a questão do contrato lá com a TV Birigui? Que já tá publicado, como que fica? Já tá assinado o aditivo? Sim. E tava assinado e eu tinha que assinar mesmo. Sim. Tinha que assinar, né? Tinha que fazer o aditivo. E ele foi lá por conta que tinha uma pesquisa, havia uma pesquisa feita na época da Tiesa, que mostrou que a TV aberta ainda era bem acessada. Né? Pessoas que faziam uso exclusivo da TV, ela na gestão dela como presidente da mesa, ela optou por dar continuidade. Quando eu assumi a presidência, reuni minha mesa diretora e também nós resolvemos que continuaríamos com as transmissões pela TV aberta. Bom, o contrato vencia no dia 31 de dezembro. Certo. Eu não tinha outra opção, eu tinha que aditar o contrato. Por quê? Porque senão eu estaria sendo omisso com a diretoria que vem depois, que foi eleita agora, que é a Cristina Munhoz, que vai assumir. Por que eu digo isso? Porque se eu não faço aditamento e ela resolve também a mesa dela a dar continuidade na TV aberta, ela não poderia, ela tem que fazer tudo de novo, porque aí encerra o contrato, venceu o contrato, ela teria que fazer uma nova licitação, que todo mundo acha que é caro, 8 mil, tudo bem, só que se for fazer uma licitação, provavelmente por 8 mil não ia conseguir mais, ia ser Os mais preços caro. têm que atualizar, Provavelmente né? Tem que ser ia para ser atualizados. 11 mil, algum valor assim. Então seria omissão minha. Então, nesse contrato, ele é leonino para a empresa Sabione, não para a Câmara. A Câmara não tem multa. No mês de janeiro, por exemplo, a gente não tem... não tem um recesso. sessões, não tem um recesso, não tem as transmissões. Então também não paga, porque a gente só paga as transmissões. Por Nesse período, transmissão. é o período que a diretoria nova vem, senta e decide se vai manter ou não. Né? E se ela falar assim, nós não vamos manter... Ela pode rescindir o contrato, não tem multa, não tem custo. Então eu tinha que fazer o aditamento, você entendeu, Vera? Sim, porque senão é omissão minha, quer dizer que eu não dei opção para a mesa diretora que vai receber. Mas é aquela questão que a Você sabe quanto tempo tem esse contrato? 21 anos, foi em 2001 que ele É começou. antigo. É assim, antigo. não o mesmo contrato, né? Foi feito aditivos e tudo. As Inclusive, renovações teve, contratuais. na mesa né? do Papinha, teve até um desconto, ele até diminuiu o valor na época do Papinha, foi diminuído. A gente sabe como funcionam essas questões da administração pública, né? Parece simples, mas não é. Não é. Eu tinha, Não é. às vezes o pessoal fala, mas por que fez? Eu tinha obrigação de fazer, sim. Exatamente. Agora, E a lei não perdoa, né, Alceu? Não, e se eu ajo por omissão, não faço, a própria mesa fala assim, poxa, o Alceu acabou atrapalhando a nossa gestão aqui, que ele não me deu opção nenhuma. Eu quero continuar com a TV aberta, vou ter que fazer outra licitação. Para fazer uma nova licitação, você sabe, né? É outro valor demora. e tudo, né? Então eu fiz correto, velho. Tinha que fazer isso mesmo. Mas parece também o que pegou também, né, doutor Alceu, foi a questão da Cristina não ter sido chamada ou avisada da continuidade. Isso aí não é isso, não. Isso aí está na transparência, está tudo lá. Nós temos obrigação, como vereadores, de estar acompanhando a transparência. Todo mundo Eu tá acho ciente. que assim, o que acontece é que as pessoas às vezes não acompanham. Mas nós devíamos. Né? É igual nós somos Sim, advogados, sim, sai no Diário Oficial. Não olha lá a publicação, não. Eu não sabia. Ué, tá no Diário Oficial. A gente não tem como a gente alegar o desconhecimento por conta que tá lá, né? É que também o prazo, por exemplo, ela não esperava ser presidente, ganhou a presidência da Câmara. Que bom, bacana, Então, mas para ela não tem ótimo. prejuízo nenhum. Basta ela sentar com a Ela mesa. pode rescindir o contrato. Eu até acredito que ela não vai rescindir, porque existe uma parcela que usa a TV aberta, né? Pode ser até se você fechar uma TV aberta, assim, mas por que está fechando? Estão querendo esconder alguma coisa? Porque isso é informação para o público. Sim, né? sim. Não é barato? Não é barato, mas é necessário? É necessário. O próprio Tribunal de Contas exige que a gente tenha essas informações para o público, é obrigatório. Tudo bem que hoje a gente tem as mídias, o YouTube e tudo, mas nem todo mundo assiste por essas mídias. Então é necessário, é obrigatório. Eu acho que talvez se houvesse uma segunda opção, como a TV, sim. né? A TV sim, para a bom TV você falar. Câmara, Você né? sabe, nós conseguimos sim, um canal, o sim. canal 28, que ainda não está, sei lá, o Lira, lá da Câmara, está para fazer a TV legislativa. Essa TV nós não vamos ter nenhum custo, a não ser o equipamento.
que nós Que podemos... é caro. Nós podemos comprar ou alugar. Já me passaram que é melhor a gente alugar, porque eles acabam ficando obsoletos e você tem que trocar. Renovar, depois tem que renovar. Tudo, é antena, é transmissora, é uma série de equipamentos, então é melhor você locar. É o que vai acontecer. Ainda mais essa questão hoje, né, digital, né? Sim. Hoje, o custo, eu sei que é caríssimo uma câmera de alta resolução, essa questão toda, né? Não consigo entrar em detalhes porque eu não sou técnica nessa área. Mas a gente sabe do valor alto Claro, que custa caro, esses sim. equipamentos, né? Eu até, quando a Tiesa assumiu, eu fui falar, Tiesa, vamos parar com isso, porque eu acho que é um valor alto. Depois eu tomei consciência que não tinha condição, né? Até te agradeço você me fazer essa pergunta para eu poder explicar, né? Porque senão fica uma coisa meio mal explicada aí, né? Ah, no pagar das luzes assinou o contrato? Não, eu tinha a obrigação de assinar para não trazer prejuízo para a próxima mesa. Exatamente. Então eu gosto de explicar bastante sobre isso, perguntar para esclarecer, claro. Porque acho que quando a gente faz dentro da transparência, dentro da legalidade, né? Sim, sim. Não tem por que esconder, não é, Alceu? Imagina, sem dúvida alguma. Que tudo que é esclarecido não gera prejuízo para ninguém. É verdade. Alceu, mas o nosso convite de hoje, da nossa entrevista, é falarmos sobre a história de Araçatuba. Certo. E eu vendo os vídeos, o Zé Marcos me mandou uma penca de vídeos aí, né? História de Araçatuba, a gente tá fazendo também. Eu li o site lá, teu site tá muito bem feito, viu? Parabéns. Bacana, né? Quem que toma conta? É esse moço aqui? É, o José Marcos Taveira, jornalista. Taveira, José Marcos. Parabéns, viu, José? Tá muito lindo. Ele tem até um bairro com o nome dele, o Taveira. Chique, né? É parente lá de alguém de Taveira? Engenheiro Taveira. Bom, e falando aí sobre essa história da nossa cidade de Araçatuba, me fez lembrar muito do meu pai. Ah, é? É, bastante. Sabe essa foto aqui, ó? Deixa eu colocar na live aqui, peraí. Esse avião aqui, né? O aeroporto. Ah, sim. No aeroporto. Meu pai nasceu naquela casinha de frente. Derrubou a casinha agora, que agora, se eu não me engano, acho que é uma área de lazer lá. De frente na Rua Aviação, de frente ao aeroporto. Meu pai nasceu ali. Naquela casinha. Aeroporto Franklin Delano Roosevelt. Exato. Marta Rocha desceu nesse aeroporto, tem umas fotos dela também. Assisti o vídeo. E é engraçado que a família do meu pai é toda italiana, né? Dos dois lados, tanto da mãe dele quanto do pai. E vinha um padre da Itália, olha, estacionava o aviãozinho ali, não sei se é estacionava que fala, né? Eu já tô falando o nome errado aqui. Deixava o avião ali no hangar, no aeroporto, e se hospedava na casa dos meus avós, né? E esse padre queria por tudo levar meu pai para Itália para ser padre. Ai. E o meu pai contava, meu pai branquinho dos olhos azuis, sorte, né? Ele não aceitou. Ele contava a história, ele grudava no pé da mesa e quando o avião aterrissava ali no aeroporto, ele já corria para debaixo da mesa e grudava no pé da mesa, que ele falava que ele não ia embora com o padre. Ai, meu pai. Eu fui da Força Aérea também, viu? Foi? Fui da Força Aérea, 4º Comar, fui da Escola de Sargento Especialista de Aeronáutica. Olha só. Eu gosto muito dessa área também. É uma área bacana, né? Fala um pouco pra gente sobre o aeroporto. O primeiro aeroporto foi lá, o Franklin Delano Roosevelt, que era o nome do aeroporto. Até a gente fala assim, pô, devia fazer uma homenagem para alguém brasileiro, não o presidente dos Estados Unidos, né? Ficou meio estranho. Mas ali o aeroporto ficou até que se construiu o aeroporto Dário Guarita, né? O Dário Guarita, para quem não sabe, ele era um fazendeiro, um pecuarista, mas ele também participou da Revolução de 1932. Ele era um dos comandantes dos batalhões. Tinham 2 batalhões aqui na Revolução. Um era comandado pelo Dário Guarita e o outro pelo presidente da OAB. Me fugiu o nome dele agora, perdeu um branco, né? Depois eu lembro. E que fazia na verdade, os batalhões pegavam lá em Três Lagoas as armas, Ilha Solteira e Três Lagoas, levavam para São Paulo. Olha essa turma aí. Essas fotos aí não fui eu que te mandei, foi o... Essa que eu peguei na matéria que você gravou. E deve ser só gente importante aqui na foto, né? Nossa, é verdade. Da época, eu achei em frente ao antigo aeroporto, né? Sim. Foto bonita essa. Aí é olha hoje... Lá. Onde é o batalhão da polícia hoje, ali era a frente do aeroporto. Sim. Só que as pistas de avião ainda existem lá. Existem, eu vi. Agora eu vou te contar uma história, já que nós estamos falando sobre a história de Araçatuba, uma história interessante também do Diogo Júnior. Hoje a praça em frente, inclusive, a gente está precisando dar uma reformada nela, tá meio judiadinha, né? A praça Diogo Júnior. Você sabe por que ela chama Diogo Júnior? Não, por que? Diogo Júnior era um cartorário de Araçatuba e era aviador. Então o hobby dele, ele tinha um avião. Tem uma foto que eu te mandei aí, que ele tá do lado do avião, o Diogo Júnior. Deixa eu achar a foto até aqui. Foi a família, que eu te mandei agora no WhatsApp. A família... Não, essas não fui eu te mandei hoje.
Calma que eu... Aí lá, Aqui, passou. essa? Esse aí é o Aí. Diogo Júnior, do lado do avião dele. Então, você sabe ali na rua Tiradentes, quase esquina, na verdade, com a General Glicério, tem uma casa bonita, antiga, que todo mundo vai lá tirar foto daquela casa? Sim. Era a casa do Diogo Júnior ali. Casa naquela bonita, época. né? Pra época deve ser É chiquérrima, década de mansão. 40, a casa é bonita até hoje. É. Hoje mora a família Geraldi lá, né? Mas era o Diogo Júnior que construiu. E o Diogo Júnior fazia as acrobacias, ele deixava o violão dele lá no hangar do aeroporto Roosevelt, né? Ele ficava fazendo as acrobacias e tal, e as pessoas se aglomeravam para assistir essas acrobacias, porque era bacana ficar vendo, né? Aí o avião deu um Esquadrilha da problema, Fumaça Aracatubense. ele caiu ali na praça Diogo Júnior. Ele caiu. Caiu e morreu, literalmente, na Meu praça. Deus. Por isso... Por isso que leva o nome dele. Você sabia que Araçatuba, naquela época, teve a maior frota de aviões do Brasil? Caramba, olha aí, Araçatuba, gente, a ó. maior frota Tá de vendo? aviões. Cultura FM, Jornal das 12, trazendo mais informações pra vocês. Cultura também, conhecimento. Maior frota de aviões. Naquela época, década de 40, pra você ver, finalzinho da década de 40. No falecimento do Diogo Júnior, as pessoas todas foram visitá-lo lá na casa, porque os velórios eram feitos na Nas casa, casas. né? Por conta de conhecer a casa. As pessoas queriam ver a casa. Era uma casa bonita na época, é uma casa bonita até hoje. Olha, trazendo informações aí, gente. Então, essas informações a gente vem trazendo, né? Porque, faz por conta tempo, do né? livro que a gente quer também montar sobre essas histórias que a maioria não estão nos livros Registradas, da Odete né? Costa, né? Do Célio Pinheiro, do... Salesiano teve edição também, acho que de 100 Fabriciano anos Juncal tem um livro de também. Araçatuba. Salesiano fez um sim. livro dos 100 anos de Araçatuba. Fez, Padre Luigi sim, bacana, eu tenho encabeçou. esse livro. Bonito, foi muito bonito bacana. aquele livro também. A outra história, a outra foto que você pode mostrar ali é do Cristiano Osso, porque poucas pessoas conheceram, não sabem quem foi o Cristiano Osso, né? Tem como você pôr a Peraí, foto? deixa eu colocar aqui pra você. Olha lá o Cristiano Essa. Osso em cima. O Cristiano Osso, ele veio... Uma carinha não muito simpática, né? Então, na última entrevista que a gente estava conversando sobre o Cristiano Osso, ele era de gabinete, é a palavra que me fugiu na hora lá. Ele era de sim. gabinete, ele não era de campo. Ele era aquele que fazia os mapas, as plantas lá. Eles estavam dividindo ali a fazenda que chamava Baguaçu em pequenos sítios para a povoação de Araçatuba, né? Então, o Cristiano Osso estava fazendo isso. O irmão dele viajou por algum motivo e ele começou a ser cobrado pelo tempo que ele tinha que fazer. Aí ele foi a campo. Ele e mais algumas pessoas foram fazer aquelas medições de O campo. serviço estava atrasado, foi auxiliar o irmão. O irmão que não estava lá, ele falou, não, vou para lá, né? E foi fazer o serviço de campo. Nisso, os índios cercaram eles lá, eles estavam em 5 pessoas, mais ou menos, né? 2 conseguiram fugir e os 3 ficaram lá, foram flechados, foram decapitados e havia uma casa lá de madeira lá e eles foram colocados, os corpos lá, as cabeças enfincadas em pau, né? E eles puseram fogo, inclusive, foram queimados. Os índios, os caigangues, eram valentes, né? Sim. A Praça Rui Barbosa, na verdade, era um campo de futebol do América Futebol Clube. Você sabia dessa? Não. Aqueles da década de 12. Quer dizer que nós andamos aqui num campo de futebol, na verdade, América. era um campo do América, né? Depois mudou, mas era ali o campo do América, Futebol Clube, que existe até hoje, né? E ali era o campo, depois virou um jardim. Até meu pai, os mais da idade do meu pai, não chamava ali de praça, chamava de jardim. O meu pai falava assim, vamos no jardim comer pipoca? Era chamado de jardim, porque era jardim, que chamava o jardim. E o primeiro nome foi Cristiano Ossen. Mas quando o Rui Barbosa faleceu, no ano do falecimento do Rui Barbosa, resolveram mudar o nome de Cristiano Ossen para Rui Barbosa. Essa aí, na verdade, é a Santo Onofre, a Capela de Santo Onofre, mas Santo Onofre é mantida, né? Mas veja bem, existe uma outra história também da capela. Essa não é a capela original. Isso que eu ia perguntar. É a mesma? É a mesma capela, Santo Onofre, onde ela está hoje, que é ali na Mário Covas, né? Isso. Mas a Capela de Santo Onofre, o santo padroeiro de Araçatuba era Santo Onofre. A igreja matriz Nossa Senhora Aparecida era a igreja Santo Onofre. Eu te mandei uma foto também da igreja Santo Onofre, primeira igreja daquele local lá. Você tem como pôr? Vamos ver aqui. Não, foto, essa já gente, é a segunda igreja. Ele mandou Não, também não. 552 fotos. Essa não. Essa aí.
Peraí. Não, volta. E essa aí. Essa é onde hoje está a Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida. Foi a primeira igreja. Essa é a primeira, que linda, hein? Igreja de Santo Onofre. Tem até o Santo Onofre lá em cima, num desenho lá em cima, tá vendo? A igreja de Santo Onofre. Mas o Santo Onofre, ele é o padroeiro dos pau d'água. Dos cachaceiros, né? Então, tem gente que fica bravo. Quem é devoto de Santo Onofre não gosta que fala isso, mas é verdade. Então, acho que talvez por conta disso, mudaram Deve ter gerado polêmica, né? Retiraram o santo padroeiro, mudaram para Nossa Senhora Aparecida. Eu acho que a mulherada, isso deve ter partido da mulherada, porque da época... Aí fizeram uma capelinha simples, ali onde é hoje, né? Mas essa aí foi a primeira igreja. A matriz hoje do jeito que ela está, ela é a terceira igreja. Depois dessa foi construída uma bonita igreja, que o pessoal fica bravo até hoje. Essa daqui eu não tinha visto nenhuma foto ainda. Não tinha, essa é foto inédita mesmo, eu consegui essa foto. Como você conseguiu essa foto? Eu tenho umas pessoas que me mandam as fotos. Os informantes dele. Eu tenho muitas fotos. Hoje eu tenho para mais de 10 mil fotos. Essa aí é uma outra que a gente vai entrar depois, nesse detalhe, sabe? Deixa eu só terminar a história vamos voltar aqui a Santo Onofre. A Santo Onofre. Depois foi colocada a matriz Nossa Senhora. Aí, essa foto. Em estilo gótico, você pode ver que ela é em estilo gótico. Parece a igreja de São João, né? Sim, mas ela era mais gótico ainda, né? Você pode ver aquelas pontas daquelas torres, Sim. né? Do lado foi construído um edifício, né? E esse edifício, na época, disseram que abalou as estruturas, foram abaladas da igreja, e por isso que desmancharam, e foi em comprometeu 1968, a estrutura. desmancharam essa igreja, e construíram. Roberto Friuli, que foi o engenheiro que construiu essa nova, né? Que ela foi projetada de um estilo mais moderno, e ela tem iluminação para todos os lados, inclusive entradas para todos os lados. A minha primeira comunhão e a minha crisma foi nessa igreja nova. Bacana. Só que eu conheci a igreja velha, porque 68, eu sou de 63, né? Eu conheci a igreja. Agora vamos colocar... Você quer falar alguma coisa? Essa... Pode Aqui perguntar. você sabe o que é um evento? O que aconteceu dia nessa de Santo foto? Onofre foram fazer uma Bastante gente, né? Bastante gente. Quermesse aí da época. Olha as roupas, o pessoal tava tão bem diferente, né? né? Tá, dia de missa, gente, ó. Ó que chique. Era o evento, né? Verdade. Você pode ver que tem bastante gente de branco. E ontem eu descobri até pelo Zé Marcos Taveira, por que a gente fala assim, amanhã é dia de branco? Você sabe por quê? Faço ideia. Porque as pessoas iam trabalhar de linho branco, né, Taveira? Linho branco. Então, se o uniforme era o linho branco. Então, se o dia de branco, não é nada de racismo nem não. É por conta da roupa. Do linho. Essa foto, você sabe onde é? Não olhando faço assim? ideia. Você não faz ideia, mas parece você passa nela country, todo dia. mas não parece. Não é, você passa nela direto. Você tá vendo que lá no fundo tem Na Baguaçu? um ônibus? Tem um ônibus ali? Sim, sim. Esse ônibus está passando pela Avenida Brasília. Ah, meu Deus. Gente, olha. Essa lagoa que você está vendo, essa represa, ela é aquela rotatória entre a Pompeu de Toledo e a Avenida Brasília. Olha os postes já ali da Avenida Brasília. Aqui era onde o pessoal vinha nadar? Aí era o Country Club da época. Era porque o Termas da lembro de Hot Planet. De muitas conversas, gente, e que você tá vendo várias nadava pessoas aí no bem Nova vestidas. York. Sim, sim. Adivinha o que eles estão fazendo aí? Ó, sainhas compridas. Olha, as mulheres sabe o que eles estão fazendo aí? Não. O que está acontecendo? Uma Qual coisa é o que evento? vocês fazem bastante. Batismo? Batismo evangélico. Batismo. Eles faziam os batismos evangélicos aí. Era uma área de lazer, mas eles não estão com roupa de nadar nem nada. Você pode ver que eles estão bem vestidos. Eles estão aí num batismo evangélico. Olha assim, gente, que ano que é essa foto? Você sabe não? Os anos da foto eu não consigo. Não tem saber. jeito, né? Mas você pode ver que já tem os postes da Avenida Brasília ali, ó. Aqui, ó. Aí, na verdade, se você se localizar, você está do lado. Bem aí é o posto rotatória. Aí é o posto rotatória. Do lado de lá, depois do ônibus, é onde tem o restaurante lá, o McDonald's é do lado de lá. Ali tem o Habib. Habib's. Ali onde está o ônibus, mais ou menos, é o Habib. É esse ponto aí. É interessante, né? Porque, por exemplo, essas lagoas foram todas aterradas aí, né, gente? Mas as Não, minas... ela não foi aterrada, não. Não foi aterrada. Ela foi canalizada. Canalizada. Elas foram canalizadas, joga ali na água Santa Maria, que era uma outra história de Araçatuba, né? Que vai jogar ali no Baguaçu. Porque araçatubense também, não nós, né? Mas os nossos antepassados tinham mania de aterrar tudo. E foi aterrando. Mas, gente, como nós temos minas aqui em Araçatuba. Certa feita, eu conversei com, já faleceu já, o Casa Grande, lembra do Casa Grande? Claro, sem dúvida. Ele foi
trabalhou com essa questão de trânsito aqui em Araçatuba, né? Se eu não me engano, a gestão do Dr. Jorge, do Cido. Foi na gestão do Dr. Jorge, se eu não me engano. E ali na Anselmo Manarelli, você vê que arruma e o asfalto danificado. Arruma e o asfalto danificado. Na Anselmo Manarelli, ali pertinho do bosque, gente. E eu conversei com ele, eu falei, na época, né? Eu falei, Casa Grande, ele que era o responsável. Eu falei, por que dá tanto problema ali na Anselmo Manarelli? Um tráfego gigante que a gente tem ali, né? Nos horários de pico. E ele falou, Vera, você não faz ideia. Nós fizemos um levantamento, um estudo da área. E ali nós temos 5 nascentes. Olha. Então, é um local úmido, né? Não tem como, é a natureza mesmo. Então, ele falou assim, ó, pode arrumar e vai continuar arrumando e não tem jeito. Aqui nessa turma nós temos 2 aquíferos. A gente costuma dizer que nós pegamos a água do aquífero Guarani, não é? O Guarani está bem abaixo da terra. O que está mais à flor da terra é o Bauru. Nós temos. Então, é esse que mina mais, que tem mais... Que acaba abastecendo mais Araçatuba. Bom, nós vamos para um intervalo. E eu já volto daqui a pouquinho com mais entrevistas, com mais curiosidade. Esse bate-papo legal com o doutor Alceu, presidente da Câmara Municipal. Até que dia, Alceu? Até dia 30? Até amanhã, né? Que depois já é sábado, domingo. Meu último dia é amanhã. O atual presidente da Câmara. Sem dúvida. Gente, nós vamos aí para o nosso intervalo e na sequência a gente já volta com mais curiosidades, com mais histórias aqui de Araçatuba. E nós estamos aqui com o vereador, doutor Alceu, atual presidente da Câmara. Nós estávamos conversando aqui que é só até amanhã. A presidência dele vai até amanhã. Alceu, vamos dar continuidade às histórias de Araçatuba. E agora nós vamos para aquele local que foi mega badalado aqui na cidade de Araçatuba. Meu tio tinha um Fusca vermelho, gente. Para chegar lá já era uma coisa de doido, né? Vamos falar de qual local agora, Alceu? Eu pensei que você ia pôr alguma foto. Eu vou colocar aqui do Country. Eu quero falar sobre o cemitério. Cemitério? É. Cemitério me lembra da Valquíria, não sei porquê. A Valquíria é sensacional, né? Os cemitérios hoje estão bem mais bacanas por causa dela, né? Ela modernizou, né? Mudou completamente. Mas deixa eu te falar do cemitério. O primeiro cemitério de Araçatuba era um cemitério que, na verdade, era um cemitério indígena. Ele era usado pelos índios, né? E como começou a crescer a população de Araçatuba, a população começou a usar também. Você sabe onde que ele era o cemitério? Então, minha mãe fala que era ali na Crepom. Isso, era lá na Crepom, onde agora, né? Era a Crepom, que a Crepom também mudou daí. Aquele espaço todo lá era cemitério. Isso. Dizem que não retiraram todas as covas aí, né? Os defuntos aí, né? Foram só as famílias mais tradicionais que acabaram levando. O prefeito era o José Gomes do Amaral, filho do Antônio Gomes do Amaral. Filho do Antônio Gomes do Amaral. Ele foi o 3º ou 4º prefeito de Araçatuba, José Gomes do Amaral. E o pai dele era o Antônio Gomes, que era dono daquela parte onde tinha o estádio municipal, onde tem hoje o cemitério. E na gestão do José Gomes do Amaral, o Antônio, o pai, deu o terreno, cedeu para o ginásio esporte, né, onde é hoje, e o cemitério. Né? O cemitério da Saudade. Da Saudade. Aí eles foram transportando as covas lá, os defuntos lá, a ossada, né? A ossada, né? As famílias mais tradicionais. Os restos mortais. Ficaram ali provavelmente alguns de índios ou de pessoas que não eram tão tradicionais, ou família que tinha abandonado, né? Porque na época, Araçatuba, ela não era nem município nem comarca. Ela pertencia a Penápolis, né? O município de Penápolis, subprefeitura de Birigui. Então a gente ainda era subordinado a Birigui. Então para capinar ali tinha que pedir uma autorização para Penápolis para poder limpar o cemitério. Nossa, que aí burocracia. Trocando. Até tem uma história que me contava uma época que existia um senhor que eu conheci ele como o Zangu, né? Que ele não tinha um braço e ele tinha uma banca de revista, de jornais, né? Ele trabalhava, só que ele gostava de tomar umas. E no cemitério não tinha muro. E tinha uma cova aberta e ele caiu dentro de uma cova dessa. Meu Deus do céu. E como estava embriagado, lá ele ficou. E ele não tinha os braços. Era um senhor negro sem um braço. Meu Deus do céu. E diz que o padeiro entregava pão aqueles e nas casas de carrinhos de cavalo e batia. Verdade. E como que chama aquele negócio que eles batiam lá? Um sino, né? Batia, tem, fazia um barulhinho assim. Matraca, né? É outra coisa. Não, matraca não. É aquele que o bijuzeiro usava, né? Isso. Aquilo só tinha aqui em Araçatuba. Era um sino mesmo que ele batia.
Aí disse que ele acordou com o batido do padeiro e levantou e só tinha uma mão, quer dizer, nem o outro braço não tinha. Imagina o padeiro. Diz que o padeiro tá correndo até hoje. Coitado do padeiro. Brincadeiras à parte, ficou uma lenda, não sei se é verdade, eu acredito até que seja verdade, né? E esse aí foi o cemitério, depois foi transportado ali para... Na verdade, o cemitério hoje da Saudade, ele é o segundo cemitério, né? O primeiro cemitério é aquele indígena que foi usado lá. Porque Araçatuba, ela não tem fundador, né? A gente fala fundadores, mas era um grupo de famílias, que é a família Biagi, a família Viol, né? A família Gato, várias famílias que começaram a vir para Araçatuba naquela época. E no dia 2 de dezembro de 1908, foi quando a linha do trem chegou até Araçatuba. E montaram um vagãozinho. Você sabe onde ficava esse vagãozinho? Tem a foto desse vagão. Mas se eu for procurar aqui do vagão, eu vou perder essa do Caltri aqui, ó. Que eu vou falando. Não, é porque o vagão, onde hoje é a Secretaria de Cultura, ali na frente ficava um vagão encostado. Esse vagão ele foi usado como uma estação ferroviária em 1908. E as famílias começaram a se chegar aqui nessa tuba, né? Porque, na verdade, usa-se essa data de 2 de dezembro. Tem muita gente, inclusive no livro do Fabriciano Juncal, ele questiona a data de fundação de Araçatuba, porque ele alega no livro dele que naquela época não haviam famílias ainda, não existia cidade formada. Mas essa data, dia 2 de dezembro de 1908, ela é usada porque foi na data que realmente a linha do trem chegou aqui em Araçatuba. E até interessante porque... É igual hoje você inaugurar uma obra que não está pronta ainda, né? E foram inauguradas várias estações nessa mesma data. Hospital Pet. O quê? Foi inaugurado e não está usando. Sim, mas a história não, é verdade. Você inaugurar uma obra inacabada. E aquela época lá, então, ali está acabada, mas não pode usar ainda. O Afonso Pena era o presidente do Brasil. E ele determinou que se fizesse essa, então eles queriam eu não acho, eu não acho a foto aqui do vagão, do primeiro vagão. Pena. Não, uma hora eu te mostro, aí você põe lá. Então, aí o vagão foi usado como uma estação ferroviária, naquela época. Não tinha construção, não tinha nada, pararam o vagão e começou. Na verdade, não tinha nada aqui, aqui, só os índios aí. As famílias estavam vindo, inclusive, o que acontecia? Como a Araçatuba era famosa pela qualidade das terras férteis, né? Eles começaram a vir para Araçatuba e a primeira plantação foi café. Começaram a vir para plantar café. E depois começaram a plantar algodão. Meu bisavô plantou muito café. Então, muito na café. época foi muito café. E as famílias vinham para Araçatuba, mas não traziam as famílias. Porque Araçatuba, naquela época, ela tinha uma fama de muito violência. A violência demais, né? Então, o pessoal deixava a família. Tinha medo, né, de trazer a família. Tinha medo. Os maridos vinham aqui para abrir fazendas, para poder. Às vezes até os filhos mais velhos, né? Os homens, né? Mas aí as esposas ficavam em outras cidades, né? Em São Paulo, por aí. Até vir a coisa se acalmar aqui, né? E essa foto aqui, é o seu? Vamos falar desse local. Já desci esse tobogã, hein? Meu Deus do céu. Sei sou eu no country ali, já abandonado. Pensa num tobogã. Não é do country. O tobogã do Termas, né, gente? O antigo Termas. Tinha um escorregador lá de cimento. Gente, como aquilo rasgava a roupa da gente. Mas que delícia. Nossa, que delícia. Ixi, é verdade. Então, nós entramos lá para fazer uma matéria. Até no nosso site, né? A gente está contando, tem uma matéria inteira sobre o country, porque teve, inclusive, muitas fotos da época, a gente conseguiu juntar ali, e essa aí de uma foto atual, que hoje está abandonada. Nós fizemos principalmente porque muita gente pergunta, a prefeitura, cadê os vereadores? Cadê a prefeitura? Mas é uma área particular, uma área privada, não é da prefeitura, não é do município, né? Um grupo de pessoas são donos lá, na época fizeram o country, que teve aquele auge, né, famoso, era muito gostoso a gente no country. Ixi, meu pai passeava muito lá, paquerava também, meu pai era terrível. Tem uma foto do meu pai lá, gente, mas tá parecendo um ator, falava isso pra ele, nossa, inchava, meu Deus. Eu gostei muito de ter frequentado o country. Tinha um tobogã lá, tobogã não, um trampolim. Sim, mas hoje o country não tem o que a prefeitura fazer, nem nada, nem cobrar do poder público, porque é uma área privada. Pode cobrar se tiver muito mato. Inclusive lá tem uma mata, né? Ali tem uma parte que já pertence a Birigui, não sei se você sabe, né? Sei. Pra lá da lagoa é Birigui, pra cá era Araçatuba, né? Então tá muito bacana ali. Bom, já vamos aí pro final do nosso programa, o seu.
Posso falar mais uma coisa? Pode. Só porque nós estamos aqui com o Zé Marcos Taveira, e outro dia conversando com o padre Orivaldo, né? Eu estava conversando com o padre Orivaldo, é muito amigo meu, e a gente tava... Ele foi lá porque foram inaugurar as ruas lá, algumas benfeitorias lá em Taveira. E ele falou assim, eu sou seu fã dessas histórias, eu escuto tudo, eu gosto muito de escutar você falar sobre a história de Araçatuba. E Taveira, o que você me conta, né? Ele perguntou assim, é Taveira porque existia alguma pessoa que chamava Taveira lá, porque é engenheiro Taveira, né? Ou ele começou a perguntar, eu falei, não, era um engenheiro que Taveira, e ali existia um ramal ferroviário que passava por ali, inclusive tem uma estação até hoje lá, mas por conta da época, começou a mudar muita malária, as maletas, aquelas coisas até por conta dos pernilongos e tudo, né? Eles desviaram e pararam de usar ali. O próprio engenheiro Taveira, ele faleceu de malária. Por isso que foi... Que levou o nome do hoje Mas eu achei bairro estranho que eu rural. falei assim, mas o senhor é de onde? Ele falou pra mim, eu sou de Taveira, o padre Orivaldo. Ele é de Taveira e não conhecia a O senhor é de história. Taveira, me surpreendeu. Falou assim, eu era cortador de cana lá desde os 6, 7 anos. Aí começou a contar a história dele toda lá, né? Eu fiquei fã do padre Orivaldo, ele é fantástico. Alceu, bacana essa matéria, eu acho que... Por que você começou... O que te trouxe assim, vou começar a pesquisar a história de Araçatuba? Eu tenho essa curiosidade em saber. Tá, eu vou te falar. Eu sou canceriano. Eu também sou. Canceriano, então se você sabe que gosta muito de guardar coisa, Amo. fotografia. Eu tenho carta da primeira namorada. E olha que eu tô fazendo 60 anos, hein? Então a gente gosta de guardar foto, guardar essas coisas. Sempre foi. Eu já tinha fotos da família em álbuns que você... Sozinho eu já tinha colecionado mais de 1000 fotos. O meu avô, inclusive, foi um dos primeiros delegados aqui na época. Nomeado, porque o delegado, meu avô não tinha nem o primário completo e ele foi nomeado delegado aqui em Araçatuba, né? Acho que na década de 50. E eles começavam a contar, meu avô foi dono da Serraria São Paulo, né? Que foi uma das primeiras serrarias. O pai do Valdir Filizola de Moraes, o João Flávio de Moraes, trabalhava para o meu avô na serraria. Olha só, e ele tem que história. me contou essa história, não foi meu avô nem nada, foi o próprio João Flávio. Né? Quando ele era vivo, ele morava no edifício de Jangada e ele gostava de contar, falou assim, eu trabalhava lá pro seu avô, a gente puxava as toras pra Madeireira São Paulo. Aí eu comecei a me interessar e canceriano, você sabe como é que é, adoro história. Eu gosto também de saber das histórias, é interessante, né, é questão meio que da personalidade da pessoa. Eu amo saber a história, o porquê, como que aconteceu, por que Araçatuba, porque gosto de saber disso e eu acho que faz parte da gente também, a gente precisa entender a nossa história. Olha, você falando, eu tenho tanta coisa, começa a me dar comichão pra te contar. 2 minutos. Não tem tempo. Nós temos uma rua que chama Silva Jardim. Aqui, a rua Piquititica aqui. O Silva Jardim, na época lá do Império, ele era um dos deputados ali. Nunca veio para Araçatuba. Muitos nomes de rua assim são colocados por personagens daquela época do Brasil, né? E ele foi para a Itália visitar e foi visitar o vulcão Vesúvio. E ele foi com o cunhado dele e ele quis olhar lá embaixo e caiu. Nunca ninguém tirou lá. Ele tá lá até hoje, dentro do vulcão Vesúvio. Quem foi a pessoa que gostou dele para pôr o nome na rua, gente? Porque ele é da época da história do Brasil. Tem várias ruas, né? O Cussi de Almeida nunca veio para cá. Na época da inauguração do estádio Ademar de Barros, o Ademar de Barros era governador, ele era um dos deputados, ele vinha vindo para cá. Quando chegou perto de Bauru, o avião dele caiu, ele vinha vindo para inauguração, não chegou aqui a Araçatuba. E nós temos uma rua Cussi de Almeida Júnior. Nossa, cada história cabrosa, então, né? Tem muita história. Nós temos que marcar outro dia de novo, hein? Bom, queria agradecer, olha, um ótimo 2023 para você, para sua equipe. Um grande abraço para toda a sua assessoria, Suzana. Grande abraço para ela, para o Zé, obrigada, viu? E Deus abençoe vocês aí nesse próximo ano, que tenhamos aí um ano mais próspero. Obrigado, igualmente para você. Parabéns pelo seu programa, que é gostoso vir aqui no seu programa. Dá vontade de ficar mais tempo falando mais.